Cap 10, seção 2. Vou deixar registrado aqui, ó. Tema da aula de hoje é capítulo 10, integral de Riemann, mas seção 2, né? Cujo título é justamente integral de Riemann, segunda seção, ok? Então, a primeira coisa, resgatando um pouco o que a gente já tinha começado a ver na última aula, né? Nessa seção 2 de integral de Riemann, olha a pop-up aí, gente. Nessa seção 2 de integral de Riemann, o primeiro conceito é justamente o conceito de partição. A gente estava discutindo isso aqui na última aula. Então, dado um intervalo AB, você pode estabelecer uma partição do intervalo. O que é isso? Nada mais é do que um subconjunto finito de pontos do intervalo, tá certo? Então, só para lembrar um pouquinho aqui, dado um intervalo, se eu tiver, eu vou até começar escrevendo pelo conjunto, se eu tiver um conjunto P, se eu tiver um conjunto P, que é igual, sempre começa no T0, né, e termina no Tn, isso aqui vai ser muito utilizado aqui para fundamentar a integral. Todos esses pontos contidos no intervalo AB, né? Todos esses pontos contidos no intervalo fechado AB. Aqui no caso ele está pegando intervalo fechado. Qual que é o nome que a gente dá para isso aqui? Isso aqui é uma partição, olha lá, subconjunto finito de pontos em AB. Tal que Azinho pertence a P e Bzinho pertence a P. Mas tipicamente a gente ele coloca pertence a P, mas geralmente é isso aqui, ó. O primeiro é o Azinho e o último é o B. Né? Eu vou até colocar já dessa... Bom, eu vou colocar o que é mais comum, né? Azinho igual a T0, Bzinho igual a Tn. O nome disso aqui, partição. É uma partição, P é uma partição do intervalo AB. Uma partição de AB. E é claro que existe a ideia de refinar uma partição, que é importante também, que é colocar mais pontos aqui na partição. Ele já vai falar disso. A notação será sempre usada de modo que A igual a T0, B igual a Tn, e além disso, os pontos estão em ordem crescente. Né? Essa vale a pena, eu não tinha escrito, vale a pena observar. Fica assim, né? A igual a T0, menor que T1, menor que T2, menor que reticências, menor que Tn menos 1, menor que Tn, que é igual a B, ok? Menor que Tn, que é igual a B. Tem sempre essa estrutura aqui. O intervalo Ti menos 1 até Ti, cujo comprimento é Ti menos Ti menos 1, claro, será chamado de iésimo intervalo da partição P. Certo? Então, tem também esse conceito do iésimo intervalo. Estou colocando aqui os principais conceitos, né? Ti menos 1 até Ti. Repara que esse I aqui começa em 1, né? Para poder dar T0 aqui. Não sei se ele colocou isso. Não colocou. Mas subentende-se que o I começa em 1. Né? E vai até quanto? Vai até N. Para ir variando de 1 até N. Eu vou colocar aqui. I igual a 1, reticências até N. O que é isso aqui? Isso aqui a gente chama de iésimo intervalo da partição. Iésimo intervalo da partição, exatamente. Às vezes eu chamo também de subintervalo, tá? Aqui ele falou intervalo. Isso aqui tem no livro do Boyce também de equações diferenciais, esse negócio de partição, e lá ele chama, se não me engano, de subintervalo. Então, se eu falar subintervalo, é a mesma coisa que intervalo aqui no caso. Iésimo intervalo da partição. Tá lá, perfeito. Então, veja bem. Se você somar o comprimento de todos os subintervalos, como eu estava falando, né, você vai ter o comprimento do intervalo inteiro. Por exemplo, T1 menos T0, mais T2 menos T1, mais T3 menos T2, até chegar no mais Tn sobre Tn menos Tn menos 1, você somou tudo isso, dá o comprimento total, né? Então é interessante essa observação que ele faz aí. Observação interessante. Se eu somar o comprimento de todos os
iésimos intervalos, todos os subintervalos da partição, para i igual a 1 até n, igual eu tinha falado aqui, para i igual a 1 até n, ti menos 1, que é o comprimento de cada um, ti menos 1. O resultado disso aqui dá o comprimento do intervalo inteiro, b menos a, ponto final. Tá lá. Né? Agora, representação gráfica do que está acontecendo. Representação gráfica é essa. Você tem aqui o eixo x. Dentro do eixo x, você tem o intervalo AB. Então, você imagina, por exemplo, o A aqui e o B aqui. Ele é um intervalo fechado, por isso que eu botei bola fechada. E aí, a partição nada mais é do que você fazer isso aqui. Ó. Você chama esse aqui de T0, chama esse aqui de Tn, e aí você tem aquela chuva de pontos aqui, uma distribuição de pontos. Não precisam estar igualmente espaçados. É muito comum pegar igualmente espaçado? Mas não é obrigatório, tá? Então você pode ter essa, não precisa ter um ponto bem no meio, pode ter, mas não é obrigatório, né? Pode estar aqui assim. Pronto, isso aqui é uma partição. Então esse aqui seria T1, esse aqui T2, esse aqui T3, T4, T5, T6, esse último aqui seria T7, esse T7. Tá? Um exemplo de partição. Tá? Aqui no caso, entre parênteses, o n foi igual a 7. N foi igual a 7. Aí. O que seria refinar essa partição? Refinar a partição seria eu chegar aqui e colocar mais pontos aqui. Coloco mais um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, pronto. Refinei a partição. Mesmo se eu colocar apenas mais um ponto, eu já estou refinando a partição. Tá certo? Essa que é a ideia de refinar a partição. Sejam P e Q partições do intervalo AB. Disse que Q refina P quando P está contido em Q. A maneira mais simples de refinar uma partição é acrescentar um único ponto. Pronto, já. Né? Então, esse é um conceito importante, vamos deixar escrito aqui. Q refina, olha a palavra, refina P se P refina P se P está contido em Q. Tá? Curto e grosso. Tá? Q englobou P, Q refina P. Você colocou mais um ponto aqui, já está refinando. Tá? Ponto final. Dado uma função... Bom, agora, como vai ter que chegar em integral, a integral é sempre de uma função, né? Então vai ter uma hora que vai ter que começar a falar de funções. E eu estou vendo que ele sempre função limitada aqui. Por quê? Porque as integrais de funções ilimitadas, aí a gente vai ter que estudar a parte, numa outra sessão aqui, se não me engano é a sessão 4, mas não é desse capítulo não, é do próximo capítulo, do 11, né, que vão ser as integrais impróprias, uma coisa muito interessante que a gente vai estudar e que inclusive eu vou dar como exemplo para vocês, que ele não fala aqui no livro, a transformada de Laplace. Você vai ver que a transformada de Laplace é definida por uma integral imprópria. Então aí são funções ilimitadas em intervalos fechados. Certo? Aí parte para uma integral imprópria. Não vai começar por integral imprópria, vai começar por integral própria, né? Vamos dizer assim. Então, seja uma função limitada. Ele começa a ajeitar aqui o terreno para introduzir o conceito de integral do ponto de vista da análise. Né? Talvez um pouco menos intuitivo do que... Apesar de que eu acho bastante intuitivo essa parte, mas às vezes no curso de cálculo, às vezes, pode ser que a gente viu mais intuitivo, pode ser que, de repente, o professor passou tudo isso aqui também, não sei. Mas aqui no curso de análise, a gente vai ter que ver mais assim, detalhadamente, o que significa fazer integral de uma função, o que significa dizer que uma função é integrável, né? Então ele está começando a ajeitar o terreno para isso. Então, em primeiro lugar, se restringe às funções limitadas. Então, dada uma função limitada, seja f, dois pontos. É importante essa palavra limitada, né? De AB em R, uma função limitada, seja f de AB em R, uma função limitada. Importante. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, ó, se você imaginar a função 1 sobre x, ela tem um aspecto mais ou menos assim, né, o gráfico dela aqui para x positivo. Ela tem um aspecto mais ou menos assim.
Então, está excluído, com isso aqui que ele falou, a gente pegar do 0 até o 1, por exemplo, para analisar. Porque do 0 até 1 ela está ilimitada. Mas a gente poderia pegá-la, por exemplo, do 1 até 2. A gente poderia estar analisando ela aqui, nesse trecho. Aí tudo bem. Mas não aqui nesse trecho do 0 até 1. Tá? Então você vê que é importante isso aqui. Bom, limitado. Aí ele diz o seguinte, a gente vai ter para cada subintervalozinho daqueles que eu falei, ó, primeiro para o intervalo como um todo, né? O mzinho é o inf da função no intervalo e o mzão é o sup da função no intervalo. Que a gente já tinha visto na sessão anterior que esse inf e esse sup da função no intervalo é, na verdade, o inf e o sup da imagem, né? Deixa eu voltar ali um pouquinho. Está logo no começo da primeira sessão aqui, ó. Olha lá. O que é o inf de f de x para x pertencente a x? É o inf de f de x. Isso aqui é a imagem da f. Tá? Que a gente, para simplificar, chama de inf de f. A mesma coisa o sup. O que é o sup de f de x pertencente a x? Sup da imagem de f. Que, para simplificar, muitas vezes chama de sup de f. Então, só... Quer dizer, ele já tinha falado nisso aí. Vamos colocar aqui, ó. É porque isso é importante. Depois tem o mzinho i e o mzão i. E eles são aí para cada subintervalo, né? Então vamos colocar aqui mzinho, só para registrar, né? Mzinho é igual ao supremo do conjunto dos valores da f de x para todo x. No caso, em vez de chamar de xão, ele chamou de AB, né? Em vez de ser xzinho pertencente a xão, xzinho pertencente a B. Xzinho pertencente a B. E o mzão é igual... Não, desculpa, eu errei aqui. Mzinho é igual a inf, né? Mzinho é igual a inf e o mzão é igual a sup da f de x, x pertencente a B. Ok? Tá lá. Mzinho igual a inf, mzão igual a sup. E claro, para todo x pertencente a B, mzinho menor ou igual que f de x, menor ou igual que mzão. Tá, isso aí tudo bem, vou deixar só registrado aqui, né? Mzinho menor ou igual que f de x, menor ou igual que fzão, que mzão, para todo x pertencente a B, ponto final. Isso aí tudo bem. Bom, analogamente a esse conceito aqui, você tem esse conceito de sup e inf de cada subintervalo. Tá? Então, mi, se colocar mzinho i, isso aqui é o inf da função f de x no iésimo subintervalo. X pertencente a ti menos 1 até ti, aquele iésimo intervalo que eu tinha falado agora há pouco ali em cima. Tá? Aqui ele escreve assim, ti menos 1 menor ou igual que x, menor ou igual que é ti, que é a mesma coisa. E o mzão i é o supremo. Mzão i igual supremo de f de x. Para que ele vai usar isso? Você já vai ver, vai entrar na definição de integral isso aqui. X pertence a ti menos 1, vírgula, ti. Tá lá. Bom, oscilação é a diferença dos dois. Dado um subintervalo, ti menos 1 até ti. Você faz o sup nele, que é o mzão i, menos o inf, que é o mzinho i. O nome disso é oscilação, a gente chama de ômega i, que eu chamei de variação na aula passada, eu confundi a palavra. Na verdade é oscilação. Tá? No iésimo intervalo da partição P. Então, vamos escrever isso aqui. O que é a oscilação? Ômega i igual a mzão i menos mzinho i. Está ali. Qual é o nome que a gente dá para isso? Oscilação de f no iésimo intervalo de P. Podemos escrever assim, oscilação de f em ti menos 1, vírgula,
TI. Ponto final. Tá lá. Ele faz um comentário aqui, né? Quando a função é contínua, nota que ele tinha falado apenas que a função é limitada. Uma função limitada não precisa ser obrigatoriamente contínua, tem esse detalhe também, né? Toda função contínua num intervalo fechado é limitada, a gente viu isso no capítulo 7. A função definida no intervalo fechado e contínua nesse intervalo fechado vai ser limitada. Agora, nem toda função limitada vai ser contínua, tá? Então ele diz o seguinte, quando uma função for contínua, então esse ínfimo e esse supremo, eles são assumidos pela função, né? Vai existir um valor dentro do intervalo que a função dá mi. Ele deixa de ser inf e sup e vira min e max, né? São valores efetivamente assumidos por f em ti menos 1 ti. Certo? Ou seja, existem xi e yi pertencentes a esse intervalo, tais que ômega i é igual ao módulo de f de xi menos f de xi. Tá certo? A oscilação vai ser isso aqui. Quando a função é contínua. Né? Quando a função é contínua. Veja bem. A gente poderia pensar num exemplo aqui, só para ilustrar isso que ele está falando, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha a seguinte função aqui, só fazer um gráfico. Vamos supor que a função seja assim. Aqui é o ponto zero, né? Não, vamos colocar AB. Vamos supor que a função sai aqui de A e ela vai até B. Na verdade, é melhor escrever TI menos 1 TI, né? TI menos 1, digamos que o TI menos 1 está aqui, o TI está aqui, ela sai aqui do TI menos 1, bola aberta, e aqui bola fechada. Então ela tem uma descontinuidade aqui, certo? Vamos dizer que essa altura aqui, que ela está chegando, mas nunca chega, porque tem a descontinuidade, esse limite aqui, né? Vamos dizer que esse limite aqui seja L. Então, o que acontece? Evidentemente, nesse subintervalo aqui, quem que é o mzinho i? O mzinho i, aí dá para a gente ver claramente que é zero. A função sai do zero aqui. Todos os valores que a função assume, o ínfimo é zero. E dá para ver claramente que o sup dessa função aqui, nesse intervalo, é L. Tá? Ele é o supremo de todo. Porque dá para ver claramente que a imagem aqui é bola fechada aqui, bola aberta aqui. A imagem aqui, ó, o f de x, ou melhor, o f de. Deixa eu escrever maior aqui. Nesse exemplo que eu estou dando, o f de ti menos 1 até ti é igual a fechado em 0, aberto em L. E quem que é o inf desse intervalo? É o 0. Quem que é o sup? É o L. Só que não dá para dizer isso aqui, né? Não dá para dizer que existe... Bom, existe um xi, né? Que é o ti menos 1. F de ti menos 1 é igual a 0. Porém, não existe um xizinho pertencente ou no caso aqui seria, pela notação dele aqui seria, tanto faz. Não existe um xi, se você quiser chamar igual na notação dele, xi, não existe um xi pertencente a ti menos 1, ti, tal que o f de xi dê igual a L. Não tem. Né? Não tem nunca da L. Nunca tem um x que faz da L. Porque ele pula para cá e dá zero de novo no TI. Né? Então aí, a função não é contínua. Né? Esse é o problema da função não é contínua. Então, não
é contínua. Então, justamente, o que ele está chamando a atenção aqui é isso, né? Se for contínua, tem esses valores que dá para fazer a oscilação por essa fórmula, né? Se for contínua, se f é contínua, isso implica, contínua, isso implica que existem o xi e yi pertencentes a ti menos 1, vírgula ti menos 1, vírgula ti, tais que a oscilação... Opa! Loester Terui. Tal que a oscilação ômega i é igual módulo de f de yi menos f de xi. Não, tudo bem. Tá, só um comentário. Vamos para a próxima página aqui, que ninguém aguenta mais. Olha lá. Aqui é importante, soma... Agora, olha só. Agora vai começar a embicar para o lado da integral, né? Aqui acho que já aparecem aquelas figuras. Isso. E depois a integral inferior e a integral superior. Essa página aqui é massa. Olha só. Soma inferior de f relativamente à partição P. Então, a ideia gráfica é qual? Pegou a função f, fez uma partição P, T0, T1, T2, T3, T4, T5, e você faz esses retângulos por baixo. Vamos colocar assim, entre aspas, por baixo da curva. Por isso mesmo que chama soma inferior. É a área embaixo da curva, que o objetivo que a gente quer chegar na integral é calcular essa área aqui certinho embaixo da curva, né? Não é a área, é uma aproximação da área, por falta, onde você peca por falta. A soma superior é a mesma partição, também você cria retângulos, só que você cria retângulos que vão, vamos dizer assim, por cima do gráfico da função. Então, é a área certinha? Não é, é uma aproximação, porém é uma aproximação por excesso. Aqui você peca por excesso. Né? Então, essa que é a ideia de soma inferior, soma superior. Primeiro, vamos escrever isso antes da gente continuar raciocinando. Né? Então, se você tem uma partição P, tudo parte de uma função, você tem que ter uma função e uma partição para fazer a soma inferior, soma superior. Então, dada uma partição P igual T0, T1, vírgula reticências, até Tn, de AB, e uma função f, né, você pode dizer o seguinte, soma inferior de f relativamente à partição P, Szinho de fp. Soma inferior. Dois pontos. Szinho de fp igual. Como é que vai... O que vai ser? Vai ser essa área, a soma dessas áreas desses retângulos. E todo mundo sabe que a área do retângulo é base vezes altura. E aí vem a pergunta, qual que é a altura de cada um desses retângulos aqui da soma inferior? A altura é justamente o mzinho i. Porque se você pegar, por exemplo, o intervalo T3 até T4, a altura dele está coincidindo justamente com o ínfimo, que no caso, como a função aqui é contínua, como ele acabou de dizer, o ínfimo é o próprio valor, a função atinge esse valor ínfimo e ele vira um mínimo, né? E o supremo da função do intervalo vira um máximo da função, porque aqui no caso você vê que o desenho está de uma função contínua, né? Não tem aquele problema que eu acabei de ilustrar ali com aquele exemplo aqui na lousa, né? Mas não tem problema, vamos pensar aqui na função contínua que é mais fácil de pensar. Então você vê que a soma inferior vai ser a soma das áreas desses retângulos, e a altura, a área de retângulo é base vezes altura, a base é o próprio comprimento do subintervalo, T4 menos T3 é a base, e a altura é o ínfimo, que no caso vai ser o mínimo, porque a função é contínua, como eu acabei de falar, o mínimo ou ínfimo da função nesse intervalo. Tá? Por isso mesmo que essa soma inferior tem essa fórmula aqui, usando o mzinho. Isso aqui é altura vezes base, mais altura vezes base, mais reticências, mais altura vezes base. Somou tudo, o que você está somando, na verdade, são as áreas desses retângulos, que não vai dar certinho a área embaixo da função, mas vai dar uma aproximação por falta, assim como aqui vai dar uma aproximação por excesso,
da área embaixo do gráfico da função. Tá? Então, soma inferior de f relativamente à partição P. Vou colocar a fórmula aqui. M1, que é o primeiro ínfimo. Quem que seria o M1 ali na figura? Seria esse cara aqui, ó. Essa altura aqui. Essa altura aqui é Mzinho 1. Essa altura aqui do segundo retângulo é Mzinho 2. Essa altura aqui é Mzinho 3. Essa altura aqui é Mzinho 4. Só para vocês entenderem o que é essa fórmula aqui. M1, T1 menos T0, mais, aí viria M2 vezes T2 menos T1, mais reticências. Até chegar em o último, né? Porque o M1 é o ínfimo do intervalo que termina em 1. O M2 é o ínfimo do subintervalo que termina em 2. O último subintervalo é Tn menos 1 até Tn. Então, ele termina em Tn. Então, vai ser Mn. Vezes quem? Quem que é o comprimento dele? Tn menos Tn menos 1. Isso é igual a esse somatório. Somatório de I igual a 1 até N, M, I vezes T, I menos TI menos 1. Fechou. Vamos conferir com o livro? I igual a 1 até N, MI, TI menos TI menos 1. Certinho. Da mesma maneira, repara que primeiro foi fixada uma função f, de 2 pontos de A, B em R, limitada, não necessariamente contínua, como naquele desenho, mas limitada. Você vê que, inclusive, aqui está limitada, a função está no intervalo AB, ela está limitada. Então, está respeitando o que ele tinha falado antes. E uma partição. A partição... Quer dizer, todo mundo pensa assim, né, turma? Ah, a soma inferior e a soma superior, se você mudar a função, ela varia. Se eu pegar uma função que está mais para o alto, vai dar maior a soma inferior e vai dar maior a soma superior. Se eu pegar uma função que o gráfico está mais esmagado, mais perto do eixo X, isso é verdade. Você mudando a função f, muda os valores da soma inferior e da soma superior. Só que a pessoa se esquece que mesmo sem mudar a f, você pode mudar o valor da soma inferior. Como? Mudando a partição. Então, se, por exemplo, eu refino essa partição, eu pego ela aqui. Vamos supor que eu coloque um ponto a mais em cada retângulo. Coloco aqui um outro T, aqui um outro T, aqui um outro T, aqui um outro T, aqui um outro T. Dei uma bela refinada nessa partição. Vai dobrar o número de retângulos aqui. Em vez de ter 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, vão ter 10 retângulos aqui. Todos eles batendo aqui na altura do ínfimo. Né? Então, por exemplo, esse segundo aqui, essa metade da direita ia ficar igual, a metade da esquerda ia subir. Aí divido aqui em 2, aí esse aqui fica igual. Divido aqui em 2, pum, já ia subir um pouco essa. Divido aqui em 2, olha o quanto que ia subir a metade da direita aqui, se eu dividisse ele em 2, tá certo? Então, quer dizer, refinei a partição, mantive a mesma F, não mexi 1 milímetro na F, tá a mesma. Refinei a partição, apareceram mais retângulos na soma inferior. Então, a soma inferior, digamos assim, ela cresceu, sem eu mexer na função. Porque, como aumentou o número de retângulos, expandiu mais a área que eu estou calculando ali dentro. Da mesma maneira, se eu refinasse a partição aqui da soma superior, por exemplo, coloquei um ponto aqui no meio, quebrei esse retângulo em 2. Então, vai ter um retângulo que vai estar aqui um pouco mais baixo, depois esse retângulo da direita vai continuar alto assim. Mas deu uma diminuída, cortou fora essa área aqui. Então, você veja só, você refina a partição na soma inferior, nas duas somas aumenta o número de retângulos. Mas esse aumento do número de retângulos na soma inferior faz a soma inferior aumentar o valor dela. E o aumento de número de retângulos na soma superior faz o valor da soma superior diminuir. Certo? Então, o refinamento da partição vai alterando os valores das somas inferior e superior. A soma inferior vai aumentando, a soma superior vai diminuindo. Tá certo? Deixa eu ver se o pessoal está acompanhando. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Será que tem alguém prestando atenção nessa aula? Não sei se pessoal. Talvez tenha prova depois. Tem um pessoal aí, valeu. Valeu, obrigado. Obrigado por vocês existirem. Olha só. Ok? Vocês entenderam essa fórmula, então, da soma superior e inferior? Camila Souza Santos. Não, pois é, eu também acho. É genial isso aqui pelo seguinte. A Luísa falou, né? Genial.
Os caras conseguiram entender o seguinte, que se você tiver um esquema onde sempre que você refina a partição, você vai aumentando a soma inferior, vai diminuindo a soma superior. E esses dois valores das sucessivas somas inferiores e das sucessivas somas superiores, eles vão os dois convergindo para uma mesma coisa, que é justamente a área certinha ali embaixo da função. Então, quando isso acontece, porque não é sempre que vai acontecer isso. E eu já vou mostrar um exemplo, inclusive. Mas quando isso acontece, as sucessivas somas inferiores, conforme você vai refinando a partição, sem mexer na função, as sucessivas somas inferiores vão aumentando cada vez mais. E as superiores vão diminuindo o valor. Mas elas vão convergindo para uma mesma coisa. Essa coisa é a integral, esse valor para qual as duas convergiu é justamente a integral da função de A até B. Integral de A até B de f, de x dx. Certo? Então, é o modo mais rigoroso de você definir uma integral de Riemann. E depois existem outros tipos de integral, por exemplo, Riemann-Stieltjes, ou integral de Lebesgue. E aí também vai ter lá as suas definições de como que funciona. Essa integral que a gente está vendo aqui, ela poderia ser pensada como a integral mais básica que tem. É a integral de Riemann de uma função real de uma variável, f de x. Só que aí você está vendo no rigor da coisa como é que ela é definida. E você está vendo que realmente ela corresponde à área debaixo do gráfico da função, igual você já tinha visto no cálculo 1. Bom, soma inferior. Soma superior. Aí é aquilo que eu falei aqui no desenho. Em vez de usar o inf, eu uso o sup no intervalo. Né? Olha esse retangulão aqui, T1 até T2, T1 até T2. Aqui pegou o inf da função no intervalo. Aqui pegou, quer dizer, pegou o ponto de mínimo que a função tinha aqui nesse intervalo. Qual que é o ponto de máximo dela? É aqui. Então, se você for fazer a soma superior, o retângulo, a altura dele vai estar aqui no ponto de máximo. Tá vendo? Bom, beleza. Então, vamos colocar aqui na lousa rapidamente para não perder mais tempo. Soma superior. Soma superior. Aí a notação dela, como é que é? É com S maiúsculo, em vez de ser S minúsculo. Então, S maiúsculo é como? S maiúsculo de F, ponto vírgula, P, igual. Aí, em vez de usar o Mzinho, que são os ínfimos, usa o Mzão. Então, vai ficar Mzão 1, T1 menos T0, mais Mzão 2, T2 menos T1. A base do retângulo é a mesma, né? Que é esses comprimentos do subintervalo. Reticências até Mzão N, Tn menos Tn menos 1. Tá? Em termos de somatório, como é que ficaria? Ficaria igual, somatório, de igual a 1 até N, Mzão I, Ti menos Ti menos 1. Essa é a soma superior de uma função f relativamente à partição P. Certo? Bom, aí vem os comentários aqui geniais, né? Como diria a Luísa. Olha só, que interessante. Olha só que legal isso aqui. Evidentemente, se você fizer m vezes b menos a, aí deixa eu passar a luz aqui para a direita porque acabou o espaço. Se você fizer m vezes b menos a, agora anote que, né? Agora anote que. Deixa eu tentar reproduzir aqui esse desenho. Rapidamente aqui, ó. Você pega aqui. Tentar imitar ali o desenho dele, né? Imagina aqui o gráfico da função. Deixa eu dar uma olhada ali no desenho. Assim, né? Então aqui é assim. Tá? Mais ou menos isso aqui. Não ficou muito igual, mas tudo bem. Mais ou menos isso. Então, o que acontece?
Essa função está definida aqui no intervalo fechado de A até B. Beleza. O que é isso que ele está falando? Mzinho vezes B menos A. Mzinho é o ínfimo de toda a função. Ele tinha dito aqui em cima, né? Olha lá. O Mzinho é o ínfimo da função em todo o domínio. Então, Mzinho vezes B menos A, que ele está falando... O que é B menos A? B menos A é todo o comprimento do intervalo AB. Então, isso aqui é um único retângulozão. Então, quer dizer, um único retângulozão, Mzinho, que é o ínfimo, vezes B menos A, ele seria assim, né? Seria um retângulo assim. Olha aqui. Seria um retângulo assim. Esse aqui, essa área aqui, desse retângulo, ela é justamente M vezes B menos A. Mzinho vezes B menos A. É esse retângulo aqui. Então, Mzinho vezes B menos A é... Opa, deixa eu escrever um pouco menor aqui. Mzinho vezes B menos A é menor ou igual do que a soma inferior. Porque a soma inferior, ó, como você quebrou aqui numa partição, você já vai ter mais retângulos, ela... Vamos supor, vamos pegar aqui uma partiçãozinha aqui. Pá, 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 pá. Partiçãozinha mínima, básica aqui, ó. Já deu. Para você fazer a soma inferior, vai dar isso aqui, ó. Vai dar isso aqui. Já vai ter. Olha como é que já vai passar da área aqui desse retângulo laranja, né? Depois, esse aqui não. Esse aqui vai dar igual aqui em cima. Depois vai dar um cara aqui assim. Olha só esse aqui. Não, não. Peraí. Não é tão grande assim, não. É aqui assim, ó. Estão vendo como é que funciona? Próximo retângulo. Cadê o ínf aqui no intervalo? O ínf está aqui. Então, agora, de qualquer forma, cadê o ínf? Está aqui. Olha lá. Isso aqui que eu desenhei aqui, toscamente, esse amarelinho, é uma soma inferior, relativamente a essa partição aqui. T1, T2, T3, T4. Você vê que a soma inferior já ultrapassou a área aqui desse laranja. Então, é menor ou igual que soma inferior de F relativamente a P. Certo? A soma inferior, obviamente, vai ser sempre menor ou igual que a soma superior, porque a superior, os retângulos vão, né, estar mais afastados do eixo X. Então, a área deles vai ser maior. Então, essa aqui eu digo que é autoevidente, né? S, F, dois pontos, P, que é menor ou igual do que isso aqui, Emão vezes B menos A. O que seria Emão vezes B menos A? Seria aqui pelo sup, né? Então, seria um retângulo aqui assim, ó. Deixa eu fazer ele de outra cor. Esse aqui seria assim. Emão, olha lá, vezes B menos A. Olha lá. Esse retângulo ficou meio ruim, né? Ficou meio ruim. Vamos dizer que ficou podre. Olha lá. Podre. Deixa eu melhorar aqui um pouco. Aí, agora ficou legal. Esse retângulo aqui, ele é justamente a área dele aqui, ó. A área total desse retângulo aqui, vou até fazer o lado de baixo aqui também. A área total dele é Mzão vezes P menos A. Supremo da função. Quer dizer, supremo da função vezes o comprimento do intervalo. Base vezes altura. Lembra que o Mzinho da função como um todo está nessa altura aqui, ó. Esse aqui é o Mzinho. Esse aqui é o Mzinho. E esse aqui é o Mzão da função como um todo. Então, no fundo, o que essa linha de desigualdade está dizendo é o seguinte:
esse retângulo menor aqui embaixo é menor ou igual que qualquer soma inferior, qualquer uma, ele nem está especificando a partição P, jogou uma partição qualquer. É menor ou igual que uma soma inferior qualquer, que é essa amarela, que é menor ou igual que a soma superior, que eu não desenhei aqui para não... Mas você já consegue ver que a soma superior, nessa mesma partição, seria os retângulos vindo aqui pelo sup, né? Os retângulos ficariam assim, né? Ficariam assim, ficariam assim, via para cá, que seria a soma superior. Né? Então, retângulo laranja, M vezes B menos A, menor ou igual que soma inferior amarela, que é menor ou igual que soma superior, que é menor ou igual que Mzão vezes B menos A. Olha que interessante, tentei fazer uma visualização aqui do que ele está falando nessa linha de desigualdades. Seja qual for a partição P, tá certo? Agora, lembra que ele tinha passado o conceito de oscilação, né? A oscilação é a diferença entre o sup no intervalo menos o inf no intervalo. Então, se você somar todas as oscilações vezes todos os comprimentos de base do intervalo, você está somando a diferença. Né? Você está conseguindo, totalizando a diferença entre as duas somas, superior e inferior. Isso aqui é interessante, né? Dá para você ver facilmente pela fórmula aqui, né? Se a gente fizer Szão menos Szinho, bota esses intervalinhos em evidência, né? Vamos fazer rapidamente aqui. Se eu fizer Szão de FP, Szão de F.P menos Szinho de F.P, pela fórmula ali que a gente viu anteriormente, isso aqui seria, quem que é o Szão? Você tem no Szão o Mzão, então é M1 vezes T1 menos T0, mais reticências, mais, olha lá, Mn, Tn menos Tn menos 1. Né? Esse é o Szão. Menos, aí abre colchete, Mzinho, 1, T1 menos T0, mais reticências até Mzinho, N, Tn menos Tn menos 1. Aí, Tn menos 1. Fecha parênteses, fecha colchete. O que pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, esse T1 menos T0, botar em evidência com esse aqui. Aí vai ficar Mzão 1 menos Mzinho 1, T1 menos T0, mais reticências. Mzão N menos Mzinho N, esse aqui, vezes Tn menos Tn menos 1. Aí, o que é o Mzão menos Mzinho? É a oscilação. Então, é como se você estivesse fazendo aqui ômega 1, T1 menos T0, mais reticências até ômega N vezes Tn menos 1. Tá lá. Escrito em termos de somatório, ficaria somatório, isso aqui é igual a somatório, de I igual a 1 até N, ômega I, TI menos TI menos 1. Fechou, que é a fórmula que eu abri aqui, né? Que ele já escreveu direto aqui, né? Diferença de soma superior menos soma inferior, diferença de soma superior menos soma inferior, da mesma função f, relativamente à mesma partição P, vai ser somatória das oscilações vezes TI menos 1. Quando f estiver clara no contexto, a gente pode escrever só S de P, né? Porque todo mundo já sabe a função, para simplificar. O desenho aqui ficou muito bom aqui no livro para ilustrar o que significa soma inferior, soma superior. Tá? Tá aqui. Vamos ver esses comentários aqui que vão chegar no conceito de integral inferior e integral superior. Olha só, o tracinho aqui, ó. Integral inferior, integral superior. Vocês conseguem ver bem o PDF do livro aí, turma? Por exemplo, esse tracinho aqui da integral inferior e integral superior, vocês conseguem ver aí, não? Precisa de mais um. Sim, tá dando para ver, Denis. Olha lá, Edson Moreira, valeu. No caso em que a f de x é maior ou igual que zero, para todo x pertencente a B, é exatamente o caso aqui, desse desenho que ele deixou aqui para gente, né? F de x maior ou igual que zero.
Os números soma inferior e soma superior são valores aproximados. Ou por falta, pecando por falta, no caso da soma inferior, ou pecando por excesso, no caso da soma superior. Mas são valores aproximados da área, da região limitada pelo gráfico de F, pelo intervalo AB e pelas retas verticais x igual a A, x igual a B. Retas verticais x igual a A, x igual a B, gráfico de F, eixo x. A área delimitada por isso aqui não é nem exatamente a soma inferior, nem a soma superior. Porém, a soma inferior e a superior são aproximações para essa área. Uma por falta, outra por excesso. Tá? Quando f de x é menor ou igual que zero, essas somas, inferior e superior, são valores aproximados da área, mas com o sinal trocado. Fica com sinal, é a área com sinal de menos. Tá? Mas se você tirar um módulo, por exemplo, dá a área também. Tá? Aí, olha só que interessante. A integral inferior, agora uma definição, né? Vou até colocar aqui, def. Vou colocar aqui, def. Definição. Integral inferior e integral superior da função limitada f, dois pontos de AB em R, são definidas, respectivamente, por a integral inferior é o supremo das somas inferiores. A integral inferior é o supremo das somas inferiores. Integral inferior, somas inferiores. A integral superior, a segunda que ele falou, superior, com tracinho aqui, ela é o ínfimo das somas superiores. Certo? Então, veja. E repara que... Mas como assim supremo e ínfimo? Supremo, você repara que tem a letra P aqui embaixo. É o supremo tomado sobre todas as possíveis partições P. Então, você tem que imaginar esse negócio aqui refinando muito. Vai colocando muito mais ponto aqui. Vai refinando cada vez mais. Vão surgindo várias somas inferiores. Só que, como eu falei para vocês agora há pouco, cada vez que você refina mais, a soma inferior cresce um pouco mais. Porque você divide aqui os retângulos. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que você atinge um supremo, porque a função é limitada. Essa soma inferior não vai conseguir ficar crescendo para sempre, né? Penso eu. Porque, veja bem, a soma inferior ela é sempre menor ou igual do que a área. A função é limitada, a área é finita. A área aqui embaixo do gráfico dela. Então, essa soma inferior, crescendo cada vez mais, é como se ela formasse uma sequência monótona limitada. Mas a gente viu no capítulo 3 que a sequência monótona limitada é convergente. Então, esses monte de soma inferior, que você refinando cada vez mais a partição, elas vão convergir para um certo limite. Esse limite vai ser o supremo de todos os valores de soma inferior. Supremo tomado sobre todas as partições P. E esse supremo vai se chamar integral inferior da função. Ah, professor, mas não vai dar igual à área? Bom, nesse caso aqui vai. Então, integral inferior é a mesma coisa que a integral da função? Nesse caso aqui é. Porque esse caso aqui a função é contínua, então ela é integrável. Então, o que vai acontecer? A integral inferior e a integral superior vão dar o mesmo valor. A integral superior é o ínfimo de todas as somas superiores, conforme você refina a partição P. Então, quer dizer, você tem aqui a partição P, você vai refinando cada vez mais, colocando mais pontos. Esses retângulos aqui vão quebrando em 2, quebrando em 4, quebrando em 8, sei lá. Se você for sempre dobrando o número de pontos da partição, por exemplo. E essa soma superior, ela vai, cada vez que você refina mais a partição, a soma superior diminui um pouco mais. E vai cada vez ficando mais próxima da área exata que está aqui embaixo do gráfico. Mesma coisa que está acontecendo com a soma inferior, só que a soma inferior está vindo por baixo, a soma superior está vindo por cima. E as duas convergem para a área, que é a integral. Porque essa função aqui é integrável, então isso aqui vai acontecer. Tá? Bom, então vamos colocar aqui na lousa. Integral inferior. Integral inferior. Então a notação... Vocês já viram que integral inferior, tem um tracinho aqui, de A até B, da função f de x dx,
é igual ao supremo tomado sobre todas as partições P das somas inferiores. Szinho de FP. Analogamente, a integral superior ela é integral, aí tem um tracinho aqui em cima, de A até B, f de x dx, ela vai ser, f de x dx vai ser igual ao ínfimo, tomado sobre todas as partições P, das somas superiores de f relativamente à partição P. Olha bem esses conceitos aqui. Ah, então, para uma mesma função eu posso ter duas integrais diferentes? Sim. Tá? Claro, para muitas funções, a integral inferior e a superior vai dar a mesma coisa. É o caso dessa função aqui do desenho. Opa! É o caso dessa função aqui do desenho. Integral inferior e integral superior, no final das contas, vai dar a mesma coisa. Então, em alguns casos dá igual, em outros casos não. O supremo e o ínfimo nessas definições são tomados relativamente a todas as partições P do intervalo AB. Aquilo que eu falei, a ideia de refinar. Acho que o pessoal está entendendo essa ideia, né? Vou fazer um desenho rapidamente aqui. Você tem aqui uma função, a ideia aqui é a seguinte, fazer um desenho para ilustrar, né? Você tem aqui a função do intervalo A até do A até o B, no intervalo AB. Então, aqui é A, aqui é B. Aí, o que acontece? Você pega uma partição aqui, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. O que acontece? Soma, vamos pegar o caso da soma inferior, por exemplo. T1, T2, T3, T4. Claro que aqui é o T0, que é o A, e aqui é o T5, que é o B. Não precisa nem dizer isso. Mas está aqui, ó. Certo? Só um rascunho aqui, dando uma ideia, Paulo. Então, as somas inferiores, nesse intervalo, o ínf é esse aqui. Então, está aqui, o retângulo. Nesse intervalo, o ínf é esse aqui. Então, vocês estão vendo como é que ficam os retângulos, né? Deixa eu melhorar aqui, calma aí. Eu vou fazer esse retângulo forte mesmo, viu? Só que eu vou fazer assim, ó. Aqui é o ínf. Então, ele fica assim, primeiro retângulo. Segundo retângulo. O ínf está aqui. Então, ele fica assim. Certo? Aí, o pessoal está entendendo. O ínf está aqui, né? Então, olha lá. Estão vendo? Isso aqui seria uma soma inferior. A hora que você refina, o que acontece? Eu vou refinar assim, vou colocar um ponto aqui, um exemplo de, não precisa ser assim. Outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Refinei a partição. Se você colocasse um ponto só, já estava refinando, mas eu coloquei vários. Então, quer dizer, a hora que você coloca um ponto aqui, some essa coisa de ter um único retângulo aqui. E você passa a ter, olha lá a divisão que vai aparecer. Você vai ter um retângulo aqui, que continua a mesma coisa, e um outro retângulo aqui, ó. Olha como a presença desse segundo retângulo aumentou a área em relação ao retângulo amarelo que você tinha antes. Mesma coisa, você quebrou aqui. Então agora, em vez de ter esse único segundo retângulo amarelo, você tem o quê? Você tem esse retângulo aqui e um outro retângulo aqui. Esse segundo continua, esse lado de cá continua igual, mas o outro aumentou. Eu estou mostrando para vocês como é que o refinamento está aumentando a soma inferior em relação à soma anterior que você tinha antes, a soma inferior que você tinha antes. Aqui, ó.
Você vai cortar aqui. Então, vai ter um outro retângulo aqui assim, já um pouco maior, né? E o outro retângulo continua igual aqui, ele não diminui, nem aumenta. Mas o outro aumentou um pouquinho aqui, essa outra parte da esquerda. Aqui também, ó, a parte da esquerda fica igual, mas a parte da direita aumenta um pouco. Então, no total, eu tenho mais área, né? No total. Esse aqui também, o que vai acontecer? Olha lá. Pum. Olha como é que aumentou a área total. Isso aqui tudo que você já tinha, mais esse tanto aqui. Então, esse desenho é para ilustrar o quê? Que a soma inferior com a função f e a partição p inicial que eu tinha ficou menor ou igual do que a outra soma que eu fiz aqui com o laranja, que também é uma soma inferior, também é com a função p, porém não é mais com a partição p, é com uma partição p', digamos assim, onde p', onde p está contido em p', quer dizer, p' refina p. Então, quer dizer, a mesma coisa, depois você faz um desenho em casa com a questão da soma superior. Imagina que eu tivesse feito uma soma superior e refinasse. Ela ia ficar menor, em vez de ficar maior, que nem essa aqui. Ela ia ficar menor. Tá? Do mesmo modo que aqui com a soma inferior, ela cresceu, quando eu refinei, quando eu peguei uma pelinha que refina P. Tá? Vamos ver se o pessoal está aí, se caiu a live. Não, eles estão aí. Bom, vamos ver o que mais que ele vai falar aqui. Teorema. Opa, tem uma demonstração legal aqui para a gente fazer. Olha só. Quando se refina uma partição, a soma inferior não diminui. Eu não provei, eu acabei de fazer um desenho só para ilustrar, né? A soma inferior... O que significa a palavra não diminui, turma? Não diminui significa que fica maior ou igual. Não fica menor. Né? Lúcio Hernani, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Seu microfonezinho está piscando aqui. Não, acho que não quer fazer nada. Então, olha só. Teorema, vamos colocar aqui. Teorema 1. Quando se refina uma partição, a soma inferior não diminui e a soma superior não aumenta. Então, eu já vou escrever essa parte aqui, né? Teorema 1. Vou passar um traço aqui. Teorema 1. Olha o pessoal aí, tá puto. Teorema 1. Se tiverem puto, é só falar. Aqui, seja P contido em quê? Quer dizer, Q refina P. P está contido em quê? Isso aqui implica, quer dizer, quando uma partição refina a outra, a soma inferior não diminui. Quer dizer, a soma com a partição refinada está maior ou igual que a soma original. Então, Szinho de F P menor ou igual que Szinho de FQ. Agora, também podemos afirmar o seguinte, Q refina P implica que a soma superior não aumenta. Então, aí, em vez de ser P menor ou igual que Q, é Q menor ou igual que P. Quando você refina, fica menor ou igual à soma superior. Né? Então, soma superior de F com Q é menor ou igual que soma superior de F com P. Tá lá, ponto final. E como é que a gente vai demonstrar isso? Vamos ver a demonstração aqui. Ou seja, no fundo, gente, essa demonstração aqui desse teorema é a demonstração rigorosa do que eu tentei ilustrar com esse desenho aqui. No fundo, esse desenho acabou sendo legal ter feito, porque é justamente o contexto desse teorema aí. Bom, suponha inicialmente que você tem uma partição P e que você cria uma partição Q que refina P, apenas com um acréscimo de um ponto. Né? Suponhamos inicialmente que a partição Q igual a P união R, ela resulta de P acrescentando um único ponto R. E esse ponto R tem que estar em algum lugar entre T0 e Tn, que é o primeiro e último ponto da partição P. Então ele coloca assim, o R está maior que Tj menos 1 e menor que Tj, para algum J. Né? Então vamos supor que vou escrever resumidamente. Né? Opa! Ô, Lúcio, eu acho que você quer falar alguma coisa aqui com a gente, porque está tocando um...
um sonzinho aqui. Eu não sei o que é isso. Não sei se dá para mutar aqui o cara. Olha lá. Não é possível ativar o som. Acho que eu mutei ele, né? Ou eu mutei todos vocês? Não sei. Não sei se tem alguém vendo o que eu estou fazendo. Ah, Luiz Angelina, despertador. Todo mundo ficou mutado quando eu cliquei aqui, será? Não sei. É que esse som estava me irritando um pouco. Bom, agora ninguém, o pessoal ficou ofendido. Não, eu não quero impedir vocês de falar. Não, tá, tudo bem. Não, tudo bem, tá jóia. Então, olha só, vamos supor que a partição, vamos supor que a partição Q é igual a P união R. Vamos supor que a partição Q é igual a P união, quer dizer, é a maneira mais simples que tem, né, de refinar. Você pega a partição que você já tem e coloca um ponto a mais. Com, como é que ele tinha escrito aqui? TJ menos 1, TJ menos 1, menor que R, menor que TJ. Quer dizer, ele está querendo dizer assim, eu peguei um R que está no jésimo subintervalo da partição. Tudo bem, ele ia ter que estar em algum lugar mesmo esse R, não ia poder ficar em lugar nenhum. Então, que seja no jésimo intervalo. Sejam M' e M duas linhas, os ínfimos de F nesses intervalos aqui, porque agora o intervalo ficou dividido em dois, né? Na partição original você tinha, na partição original estava assim, né? Você tinha aqui os pontos, T0, T0, T1, T2 e tal, vinha vindo, né? Reticências. Até que você chegava aqui no TJ menos 1, TJ menos 1, e aqui o TJ. E aí com reticências, até chegar lá no... Esse aqui seria o T0, esse aqui seria o TM. Essa é a sua partição original P. Aí você acrescentou o R. Então, digamos que esse ponto R, ele está dizendo que caiu aqui entre os dois. Entre J... Não necessariamente no meio, né? Mas para facilitar a figura, eu vou desenhar mais ou menos no meio aqui. Esse aqui seria o R. Então, aonde você tinha um único intervalo, um único subintervalo, que era TJ menos 1 até TJ, agora você passou a ter, igualmente, que equivale a ele, a união de dois subintervalos. Ele virou TJ menos 1, vírgula R, reunião com R, TJ. Na figura, isso seria o quê? É isso aqui, ó. Eu tinha primeiro só um T2 até T3, estava aqui o intervalo, T2 até T3, e a hora que eu acrescento o ponto ali, esse aqui seria o R. Eu passei a ter dois subintervalos, o T2 até R, e depois o R até o T3. Certo? Você já tinha visto isso aqui na prática, nesse desenho que eu tinha feito, mas agora você está vendo tudo genericamente aqui na demonstração. Bom, vamos ver o que ele vai seguir dizendo. Ele vai seguir dizendo o seguinte: o M', M duas linhas, são os ínfimos de F nesses dois intervalos. Então, digamos, aqui você tem um M', aqui você tem um M duas linhas. M' igual ao ínfimo do conjunto dos valores de F de x para x pertencente a TJ menos 1 até R, TJ menos 1 até R, e o M duas linhas é igual ao ínfimo de F de x para x pertencente a R até TJ. E claro que ele não está falando aqui, mas antes de você ter esse M', M duas linhas, você tinha o M. O M era o ínfimo, ou no caso, MJ, né? Vamos ver como é que ele chama aqui, que seria o ínfimo nesse intervalo aqui como um todo, quando ainda não tinha colocado o R. Né? Vamos ver o que ele fala aqui. Aí, MJ. MJ. Evidentemente, o MJ é menor ou igual que o M'. Certo? Por que ele diz que o MJ, o ínfimo, no intervalo original grandão, né? Então vamos colocar aqui embaixo dele.
MJ. É o ínfimo aqui, né? MJ é o ínfimo da função f de x no intervalo x pertencente a tj menos 1 até tj. Fecha, fecha. Por que ele diz agora aqui com toda tranquilidade que, evidentemente, mj menor ou igual que m', mj menor ou igual que m', mj menor ou igual que m duas linhas, certo? mj, primeiro vamos pensar nisso aqui, mj menor ou igual que m duas linhas. A ideia aqui é a seguinte, o mj é o ínfimo tomado em todo um conjunto maior, certo? Repara que esse intervalo está contido dentro desse. Aí nós temos que voltar um pouco naquela seção 1 que a gente estava estudando na aula passada. Tinha um resultado assim que a gente viu, quer ver? Deixa eu localizar aqui, ó. Calma aí, espera que eu já localizo. Na verdade, não é que tem um resultado. Eu tinha discutido isso com vocês dentro de uma demonstração, aqui, né? Como um conjunto está contido no outro, o supremo do outro, olha só, o supremo do que está contido, que é o C, é menor ou igual do que o supremo do que está contendo, vamos dizer assim. É essa ideia aqui que eu tinha discutido com vocês nessa demonstração. É exatamente isso que ele está usando aqui. Quando um conjunto está dentro do outro, cadê? Quando um conjunto está contido no outro, da mesma maneira que, vamos colocar aqui, esse TJ-1R está contido nesse aqui, então o supremo desse aqui vai ser menor ou igual que o supremo desse. Porque aqui tem mais valores para além de todos esses aqui estão aqui, mais alguns. Então, o supremo desse aqui é maior ou igual que o supremo desse. Porém, ele não está falando de supremo, ele está falando de inf aqui no caso. Então, como é que fica em termos de inf? Bom, se esse está contido nesse, o inf desse maior fica menor ou igual que o inf do menor que está dentro. Porque pode ser que essa parte aqui que está aqui dentro já tem o menor valor nela, ou pode ser que tenha ainda coisas menores aqui, porque esse aqui engloba esse, né? Então faz sentido, tem lógica nisso aqui que ele está falando. O ínfimo do conjunto maior que engloba, ele é menor ou igual ao ínfimo do que está sendo englobado, vamos dizer assim, né? Do que está contido. Então vale para os dois, porque os dois individualmente estão aqui dentro. Esse aqui é a união dos dois. Então, mj menor ou igual que m', mj menor ou igual que m duas linhas, ponto final. Isso aqui não tem o que discutir. Além disso, ele faz uma jogada aqui, um artifício matemático. Tj menos tj menos 1, que é não, artifício não, é só verificação, né? Tj menos tj menos 1, que é o comprimento do intervalo maior total, tj menos tj menos 1, é igual à soma dos dois comprimentos. TJ menos 1, R menos TJ menos 1, R menos TJ menos 1, mais TJ menos R. TJ menos R. TJ menos R, ele escreveu primeiro esse, mas não dá na mesma. TJ menos R, mais R menos TJ menos 1. Tá? Então, o que acontece? Se eu fizer a diferença entre as duas somas inferiores, soma inferior da Q menos soma inferior da P, bom, todos os outros termos aqui vão ser iguais, né? As somas inferiores, porque aqui não teve diferença nenhuma entre a P e Q, a única diferença é o R. Então, só vai dar diferente aqui, nesse trecho, que na soma inferior com a P, vai ter apenas um intervalo, esse intervalão grande. Mas na soma inferior com a Q, em vez de aparecer esse um intervalão grande aqui, vai quebrar nesses dois menores. Então vamos lá, vamos pensar como é que ficam essas fórmulas. Soma inferior, as duas são inferiores, com a P primeiro, né? Soma inferior da F pela partição P, vai ficar Mzinho 1 vezes T1 menos T0, mais reticências, até chegar naquele intervalo ali que a gente quebrou, né? Mzinho J vezes TJ menos TJ menos 1, mais reticências.
até chegar no último de todos. Mzinho n vezes Tn menos Tn menos 1. Fechou. Essa é a soma inferior pela P. Quando você faz a soma inferior da F pela partição Q, relativamente à partição Q, esse primeiro termo, esse último, ficam iguais. Vai ficar Mzinho 1, T1 menos T0, mas esse, quando chega aqui no meio, aí quebra. Aí vai ficar M' vezes quem? Quem que é o comprimento desse intervalo? R menos TJ menos 1, mais M duas linhas, TJ menos R. Mais reticências, o último termo é igual. Mn, Tn menos Tn menos 1. Fechou. Bom, mas e daí? E daí que ele está fazendo uma menos a outra. Então aí vai acontecer isso que ele está falando aqui. Ó. Como é que vai ficar uma menos a outra? Olha só. Esse termo corta com esse. Se eu fizer uma menos a outra, né? Esse termo vai cortar com esse. Todos os outros vão cortar com todos os outros. Todos os outros vão cortar com todos os outros. Esse último corta com esse. Mas sobram esses três aqui. Ó. Sobram esses três. Tá? Só que eu vou ter que escrever lá em cima. Porque aqui acabou a lousa. Se eu fizer soma se eu fizer a soma de F pela partição Q menos soma inferior de F pela partição P, todos aqueles termos ali que eu falei vão ser eliminados. O que vai sobrar? Vai sobrar aqueles três que eu falei, que esses três que ele escreveu aqui. M duas linhas, TJ menos R, mais M' R menos TJ menos 1, certo? Menos, né? MJ, que é o originalzão lá, MJ, TJ menos TJ menos 1, ok? Tá lá. Qual que é o rearranjo que ele faz? Ele, TJ menos R, bom, o rearranjo que ele faz aqui é o seguinte, né? Vamos ver aqui essa jogada. M duas linhas vezes isso aqui. Não, eu sei o que é o rearranjo que ele faz. Ele troca isso aqui, que é esse parênteses aqui, por isso aqui. Aí vai aparecer MJ multiplicando esse e MJ multiplicando esse. E aí, que são esses mesmos dois aqui, né? Intervalo, se você prestar atenção. Então dá para você colocar o MJ em evidência junto com M duas linhas e M'. O que certamente dá maior ou igual que zero, porque isso aqui é a área de um retângulo, né? Esse número, olha lá, esse M duas linhas é maior que MJ, número positivo. Esse TJ é maior que o R, TJ é maior que R. Positivo vezes positivo dá positivo. Mais M' maior que MJ, positivo. R maior que TJ menos 1. R maior que TJ menos 1, positivo. Positivo vezes positivo mais positivo vezes positivo, maior ou igual que zero. Soma do FQ menos soma do FP deu maior ou igual que zero. Então, passando essa para o outro lado, fica o Q maior ou igual que o P. Q maior ou igual que o P, que é o que ele queria demonstrar. Beleza. Para obter o resultado geral, onde Q resulta de P pelo acréscimo de K pontos, em vez de um ponto só, que é o ponto R, é só usar K vezes o que acabamos de provar, analogamente para o caso da soma superior. Isso aqui fica para vocês fazerem como exercício. Mas eu quero só terminar essas contas aqui, ou seja, o que ele fez aqui foi o seguinte, isso aqui é igual, mantém esse termo, só para ficar um pouco melhor explicado aqui, M duas linhas, TJ, com todo respeito, mais M', R menos TJ menos 1, R menos TJ menos 1, aí ali você menos MJ, e você tira esse único intervalo grandão pela soma dos dois. Vai ficar TJ R menos TJ menos 1, mais TJ menos R. Resultado, você faz aqui a distributiva, você tem um M duas linhas vezes TJ menos R, e um MJ vezes TJ menos R. Então, dá para botar em evidência o TJ menos R. Fica M duas linhas, menos MJ, tudo isso vezes TJ menos R.
Aqui você faz essa distributiva e aí você põe em evidência esse termo aqui. Vai ficar mais, que é esse mais aqui, M', abre parênteses, M' menos MJ, M' menos MJ, vezes esse aqui, R menos TJ menos 1. E isso, com certeza, esse aqui é maior ou igual que zero, esse aqui é maior que zero, esse aqui é maior ou igual que zero, esse aqui é maior que zero. Então, o resultado total é maior ou igual a zero. Conclusão, S de F pela partição Q menos soma inferior de F menos a soma inferior de F, soma inferior de F pela partição Q, menos soma inferior de F pela partição Q, deu maior ou igual que zero. Mas isso é equivalente a gente afirmar que, para fechar a demonstração, S, F, Q maior ou igual que S. Não, aqui é, desculpa, eu cometi um pequeno erro aqui, aqui é Q. Aqui é P. E aqui também vai ser F, ponto vírgula, P. Fechou, tá? Bom, aí aquilo que ele falou, que eu não vou nem escrever na lousa, o caso geral é repetindo K vezes esse processo, tudo bem, e analogamente para a soma superior que vocês vão fazer como exercício, tá? Então acabamos de provar aquilo que eu tinha ilustrado no desenho antes, ali na lousa. A soma, quando você refina a partição, a soma inferior não diminui, a soma superior não aumenta, né? Aí temos aqui alguns corolários, 3 corolários, deixa eu ver o que mais tem aqui para terminar. E 2 exemplos, né? Ah, não, ainda tem esse teoremão aqui. Putz, o negócio é violento, hein, turma? O negócio é violento. Esses corolários aqui eu vou deixar a demonstração para vocês. Vamos só dar uma olhada aqui, senão não vai terminar nunca. Para quaisquer partições PQ do intervalo AB e qualquer função limitada, a soma inferior é sempre menor ou igual que a soma superior. Lindo aqui, hein, a demonstração. Tá? Você observar que a reunião... Quer dizer, eu vou comentar, mas não vou escrever na lousa para não perder tempo. A reunião das duas partições... Olha só o que ele está dizendo aqui nesse corolário. Primeiro vamos entender. Se eu pegar duas partições do mesmo intervalo, duas partições diferentes, P e Q, e fixar uma função limitada, a soma inferior vai ser sempre menor ou igual que a soma superior. Não como está aqui na figura, que aqui é óbvio que vai, né? Porque aqui, além de ser a mesma função, é a mesma partição também, P e P. Ali ele está falando que, aqui obviamente vai ser, a soma inferior vai ser menor que a soma superior, porque elas estão com respeito à mesma partição e à mesma função. Então, o inferior é menor que o superior, FP, FP. Agora, aqui ele está falando FP, FQ. Soma inferior de F com relativamente a uma partição P é sempre menor ou igual que a soma superior relativa a uma partição Q, diferente de P. Mesmo que essa aqui tenha menos pontos, ou mais pontos. Não está falando que uma refina a outra. Uma partição qualquer é uma partição qualquer. A soma inferior é sempre menor ou igual que a soma superior. Olha a demonstração. Observe que a reunião das duas partições refina simultaneamente as duas, P e Q. Então, baseado no que a gente acabou de demonstrar, por isso que é um corolário, que a soma, quando você refina, a inferior não diminui e a superior não aumenta, olha o que você conclui. P união Q refina P e refina Q. Então, soma inferior só pela P é menor ou igual do que a soma inferior da refinada, P união Q. Mas, se mantiver a mesma partição, aí é aquilo que eu falei do desenho, é óbvio. Com a mesma função e mesma partição, FP o quê? FP o quê? Aí a soma inferior é menor ou igual que a soma superior. Porém, a P união Q está refinando a Q. E a soma superior não aumenta quando você refina. Então ela diminui, ela é menor ou igual que a Q. Juntando as duas pontas, dá isso aqui, que é do enunciado. SFP menor ou igual que SFQ. Muito legal essa demonstração aqui. Bom, e o resultado é potente, né? Soma inferior é sempre menor ou igual que soma superior, independente da partição. Se no intervalo AB, para uma função limitada. Segundo corolário, já mexe com as integrais aqui, ó. Tá? M vezes B, dado uma F de AB, né? Evidentemente, o ínfimo
da função é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que o máximo da função, que, na verdade, ínfimo e supremo, né? Aqui ele não falou se ela é contínua e tal. Dado uma função f de AB em R, o ínfimo é menor ou igual que a f, que é menor ou igual que o supremo dela, para todo x pertencente a B. Ele já tinha comentado isso aqui, né? Ele já tinha comentado isso aqui. Ele já tinha comentado isso aqui antes. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, só para localizar. Acho que ele comentou isso aqui, né? Na função limitada, mzinho igual a inf, mzão igual a supremo. Em particular, temos que mzinho menor ou igual que f de x menor ou igual que mzão. Para todos. Tá, mas já entendi. É que ali naquele corolário não é para você interpretar que o mzinho é necessariamente o inf e o mzão é necessariamente o supremo. Acho que é isso. Por isso que ele falou C. Ele não disse que é o ínfimo e o supremo. Acabei de entender. Se você tiver um valor de m que é menor ou igual que a f de x e um valor de emão que é maior ou igual que a f de x para todo x presente a b, quer dizer, não considerando que seja necessariamente o ínfimo e o supremo, então, m vezes b menos a, o retângulo cuja altura é essa cota inferior, é menor ou igual que as integrais, é menor ou igual que a integral inferior. Lembrando que a integral inferior é o supremo das somas inferiores, né? A integral inferior é o supremo das somas inferiores. Então, quer dizer, é como se isso aqui fosse não é, mas deixa eu pensar. Isso aqui não é. Isso aqui é menor ou igual que qualquer soma inferior. Então, é menor ou igual que o supremo das somas inferiores. Mas a soma, que é a integral inferior. Mas a integral inferior é menor ou igual que a integral superior. E isso aqui é maior ou igual que qualquer ínfimo de soma superior. Então, é maior ou igual. Você tem que trabalhar as definições. Eu vou deixar para vocês, não é difícil. Tá? Com efeito, as desigualdades externas são óbvias. É aquilo que eu falei. Isso aqui é menor ou igual que qualquer soma inferior. Então, é menor ou igual que o supremo das somas inferiores. Isso aqui é maior ou igual que qualquer soma superior. Então, é maior ou igual que o ínfimo das somas superiores, que é a integral superior. As igualdades externas são óbvias. A do meio resulta do corolário 1 e do lema 1. Corolário 1 e lema 1. Depois vocês articulam as ideias aí. Eu não vou ficar, senão vai terminar a aula e eu não avancei aqui na sessão, tá certo? Fica para vocês essa demonstração. Depois eu peço na prova para ver quem estudou. Corolário 3. Seja P0 uma partição de AB. Ok, P0 é uma partição de AB. Se considerarmos as somas inferiores e superiores, SFP e Szão de FP, Szão de FP, apenas relativas às partições que refinam P0. Eu tenho uma partição fixa P0. E aí eu calculo a soma inferior e soma superior de um P que está refinando o P0, mas assim, não de um P fixo. Considere isso aqui sendo calculado para todos os P's. Apenas P's que refinam P0, que tem mais pontos, tem todos os pontos de P0 e mais pontos. Então, obteremos os mesmos valores para a integral inferior, está meio apagado aqui, mas é integral inferior e integral superior, certo? Os mesmos valores, ok? Lembra que a integral inferior é o supremo das somas inferiores. Integral superior é ínfimo das somas superiores, tá certo? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, seja P0, vamos repassar isso aqui, que isso aqui é meio... Isso aqui a pessoa tem que parar para pensar. Seja P0 uma partição de AB. Se considerarmos as somas inferiores e superiores apenas relativas a partições que refinam P0. Que refinam P0. Ok? Então, você, provavelmente, para calcular essas integral inferior e integral superior, você vai calcular o supremo e o ínfimo, porque elas vêm de supremo e ínfimo, a integral superior e inferior, né? Olha lá, a integral inferior, como eu estava dizendo, é o supremo das somas inferiores. A integral superior é o ínfimo das somas superiores. Então, sobre todas as P's. Né? Sobre todas as P's. Mas aqui ele está restringindo. Ele está fazendo uma restrição aqui.
Ele está restringindo as P's que você vai avaliar apenas aquelas partições P's que refinam uma certa partição P0. Então, tem todos os pontos de P0, mais outros tantos pontos, né? Elas refinam. Então, se considerarmos as somas S, FP, S de FPzão apenas as partições P's que refinam P0, obteremos os mesmos valores para soma superior e soma inferior. Interessante, isso aí eu vou ter que pensar mais nesse corolário, não sei nem o que dizer. Tá? Eu sempre procuro dar uma explicada, né? Mas combinar o teorema 1, claro, e o lema 4. Vamos ver aqui o lema 4. Sim, a linha contida em A, B linha contida em B. Tá, não, tudo bem. Não, esse lema, agora que eu bati o olho aqui no lema 4, eu acho que sai a demonstração, tranquilo. Tá? Então, tudo bem, deixa como exercício esse corolário 3. Eu quero, agora, tentar chegar nesse teorema 2 aqui, pelo menos, né? Para a gente poder ter esperança de, na quinta-feira, entrar na sessão 3. Tá? Por isso que eu não queria perder tempo debatendo esse corolário 3. Deixa ele como exercício para vocês. O que eu queria falar para vocês é aqui, ó. Aqui. Olha só. Isso aqui, ó. Que agora vem a definição mais importante desse capítulo, com toda certeza, né? Que é a definição de função integrável e a definição de integral, né? Num parágrafo só as duas. Então, esse aqui é importante, vou até colocar na lousa. Então, passando aquele corolário 3, a princípio fica como exercício, depois a gente volta nele para discutir, tá? Que agora aqui eu estou com uma questão de tempo também. Então, definição. Definição importantíssima aqui. Olha só. Uma função limitada f dois pontos de AB em R disse integrável quando sua integral inferior e integral superior são iguais. Então, f dois pontos de AB em R limitada, vírgula, limitada, vírgula, é integrável, olha a palavra, integrável no sentido aqui, né, da integral de Riemann, quando a integral inferior de A até B. Claro, ele está falando no intervalo AB, né? A integral inferior de A até B, f de x dx, for igual à integral superior de A até B, f de x dx. Ou seja, vírgula, quando você tiver, vou botar em branco mesmo. Quando? O que é integral inferior e superior, né? Vamos lembrar, o que é a integral inferior? Quando o supremo, tomado sobre todas as partições P, das somas inferiores de F relativamente à partição P, for igual ao ínfimo, tomado sobre todas as partições P, das somas inferiores de F, das somas superiores, S maiúsculo, de F relativa a P. Isso que significa ponto final. Isso que significa dizer integral inferior igual a integral superior. Certo? Então, E isso significa que a função é integrável. E esse valor aqui que deu igual, da integral inferior com a superior, é a integral da função. Esse valor comum chama-se integral de Riemann de f e é indicado pelo símbolo que a gente conhece desde o cálculo 1. Tá? Então, neste caso, vou colocar assim. Neste caso, que deu igual, né, e que a função, portanto, é integrável, a integral de A até B da f de x dx vai ser igual à própria integral inferior de A até B f de x dx, que vai ser, no caso, igual à integral superior de A até B de f de x dx. Tá?
Fechou. Essa definição é importantíssima. Eu não queria fechar a aula sem ter falado disso aqui. O que é a função integrável? É quando a integral superior dá igual à integral inferior, e esse valor que deu igual é justamente a integral da função. Que é aquilo que eu tinha falado para vocês antes da figura, que vai convergindo, as somas superiores e inferiores vão convergindo para um valor comum, né? Esse valor comum é justamente a integral. Bom, nesse símbolo integral de A até b f(x) dx, x é a variável muda, né? O que quer dizer isso aqui? Integral, isso aqui eu falo com os alunos de equação diferencial, eles ficam putos comigo aqui, eu devia esfregar essa página aqui na cara deles, 126. A integral de A até b f de x dx é igual integral de A até b f de y dy. A variável é muda. É a mesma função, é o mesmo intervalo, é a mesma área, independente da letrinha que você coloca no nome do eixo x, né? Bom, claro que pode dar confusão, mas, assim, a variável muda. A integral fx dx é uma coisa que integral f de y dy. É uma coisa que integral de f de t dt. Às vezes, prefere-se notação mais simples, tá? A justificativa para a notação mais complicada, quer dizer, colocando a letrinha aqui, dx, dy, dt, né? Está no teorema 2 do capítulo 11. Depois a gente discute isso. Quando f, presta atenção nesse parágrafo e depois nesse exemplo lindo aqui, ó. Vamos ver dois exemplos bem legais que eu ainda quero discutir antes da gente olhar para esse teorema 2, aqui ainda nessa aula. Olha só, quando f é integrável, a sua integral de A até B, você veja que aqui é uma integral própria, né, de uma função limitada e definida. Né, porque tem também aquele negócio da integral indefinida, né? Integral de A até B aqui o tempo todo. Quando f é integrável, sua integral de A até B, f de x dx, é um número real, cujas aproximações por falta são as somas inferiores, e as aproximações por excesso são as somas superiores. O teorema 1, que acabamos de discutir, o que era o teorema 1? A soma inferior nunca diminui, e a soma superior nunca aumenta, conforme eu refino. Então, no contexto aqui da integral, o que significa isso? O teorema 1 diz que essas aproximações, que são as somas inferiores e somas superiores, melhoram quando a gente refina a partição P, porque a inferior vai aumentando, a superior vai diminuindo, e ambas vão convergindo para a integral. Geometricamente, quando f de x maior ou igual que zero, para todo x no intervalo, a existência da integral definida, integral de A até b f x dx, significa que a região limitada pelo gráfico de f, pelo segmento AB, lá no eixo x, e pelas retas x igual a x igual a b, é mensurável, quer dizer, dá para medir a área dele, ele possui uma área. E o valor da integral é, por definição, essa área. No caso geral, tem-se a área externa, no caso geral, quer dizer, quando a função, aqui ele começou a frase dizendo assim, né, o valor da integral é isso aqui, né, imaginando que exista essa integral, a existência da integral aqui, isso que eu queria ver. Então, primeiro ele fala, a existência da integral, quer dizer, no caso em que a integral existe, ou seja, no caso em que a função é integrável, aí ela representa a área da região, olha a palavra região, limitada pelo gráfico F, pelo eixo X, segmento AB, e pelas retas verticais x igual a x igual a b. A área dessa região é dada pela integral, quando a função é integrável, quando a integral existe. Porém, no caso geral, quer dizer, a função não necessariamente é integrável, tem-se a área externa, integral superior, uma área externa, e a área interna, integral inferior, que podem ser diferentes, como veremos agora. Quer dizer, e repara que ele não está falando de soma superior, soma inferior. Soma superior e soma inferior, você já viu aqui pela própria figura que pode ser diferente. Você tem uma função aqui que é integrável, dá para calcular a integral dela, ela é contínua, limitada, no intervalo fechado a b, e você tem uma soma inferior, que é diferente, olhando só você vê, ela é diferente da soma superior. Mas o supremo das somas inferiores é a integral inferior. O ínfimo das somas superiores é a integral superior. Então, integral inferior é uma coisa, soma inferior é outra. Integral superior é uma coisa, soma superior é outra.
Só a soma, sem a palavra integral, já dá para ver que pode ser diferente. Mas, e as integrais inferior e superior podem ser diferentes? Ele está dizendo aqui para a gente que sim, e vai dar um exemplo agora. Então, presta atenção nesse exemplo aqui, que eu acho ele muito, muito, muito interessante. Olha aqui. Exemplo 1, né? Exemplo 1. Ele diz o seguinte: seja uma função f, dois pontos, de AB em R, f de AB em R, definida da seguinte forma. F de x é igual a zero se x é racional. F de x é igual a zero se x pertence a quê? Racionais. Vírgula. F de x é igual a 1 se x é irracional. F de x igual a 1 se x não pertence a quê? Olha a situação que a gente se encontra. Ok? Bom, dado uma partição arbitrária P, uma partição qualquer do intervalo, imagina essa função. Em primeiro lugar, é difícil de imaginar o gráfico dessa função. É quase como se fosse duas retas paralelas. Né? Porque você tem pontos racionais e irracionais tão perto um do outro quanto você queira. Então, imagina só que aqui é A e aqui é B. Então, ferrou. Tem um monte de ponto aqui dando zero. Vai ter um monte de ponto aqui dando 1 irracional. Quase como se fosse duas retas paralelas. Eu nem vou fazer o gráfico. Mas imagina aqui que você pegue uma partição arbitrária P. Qualquer. Então, vamos desenhar uma qualquer aqui, com 3 pontos. Quer dizer, 5, né? T0. Digamos que o T1 está aqui. Digamos que o T1 está aqui. T2. T3. Uma partiçãozinha qualquer que eu estou bolando agora. T4, que é o B. Partição P é igual a, que é igual a T0, vírgula, T1, vírgula, T2, vírgula, T1, vírgula, T2, vírgula, T3, vírgula, T4, que é igual a B. Que é igual a B. Fechou. Olha o comentário dele, porque isso aqui vai estar, de certa forma, relacionando lá com o capítulo 2, se não me engano, que a gente discutiu isso aqui. Como cada intervalo, não me lembro se 1 ou 2, cap 1 ou 2, uma coisa assim. Como cada intervalo, TI menos 1, TI, contém todo o intervalo não degenerado de números reais, contém números racionais e irracionais. Então, em todo o intervalo que você pegar, vai ter x racional, tal que o f de x é zero. E nesse mesmo intervalo vai ter yzinho irracional, tal que f de y é igual a 1. E a função fica valendo esses dois valores dentro de qualquer intervalo. Ela tem valor que ela vale zero, tem valor que ela vale 1. Consequência. Nesse iésimo subintervalo da partição, o ínfimo da função mi vai ser zero, porque ela certamente vai ter valores racionais lá fazendo o f de x dar zero. E o supremo nesse subintervalo vai ser 1, porque certamente vão ter valores irracionais lá fazendo o supremo da função dar 1. Certo? E, quer dizer, mi é igual a zero, eminho i, e emão i é igual a 1 para todo i, para todo subintervalo. Vamos escrever isso que é importante. Note, vou escrever assim, note que, como em todo intervalo fechado, ti menos 1, vírgula ti, existem racionais e irracionais, então, o ínfimo da função mi vai ser zero, e o ínfimo, né, e o supremo, emão i vai ser 1, isso para todo i pertencente a, no caso, para todo i, vou colocar assim, porque aí a minha partição aqui tem
1, 2, 3, 4 subintervalos, mas você pode imaginar qualquer partição. Tá? Sempre o ínfimo é 0 e o supremo é 1. Resultado, a hora que você faz a soma inferior e a soma superior, vamos lembrar a fórmula, né? O que é a soma? Então, 2 pontos. Então, 2 pontos. A soma inferior da função f relativamente à partição P, ela é igual. Lembra, vou expandir a fórmula aqui, né? M1 vezes T1 menos T0. Aqui no meu caso vai ter só 4 termos, né? Acho que dá até para escrever tudo. M2, T2 menos T1, mais M3, T3 menos T2, mais M4, T4 menos T3. Acabou, fiz a minha soma inferior. T4 menos T3. Olha que legal isso aqui. Só que todos os Mzinhos I são 0. Então isso aqui ficou assim. 0 vezes T1 menos T0, mais 0 vezes T2 menos T1, mais 0 vezes T3 menos T2, mais 0 vezes T4 menos T3, que é igual a 0. Então, conclusão, todas as somas inferiores da função f relativamente à partição P são iguais a 0. Agora, eu peguei uma partição qualquer. O cara poderia ter chegado aqui e pego outra. Ia mudar esse raciocínio? Não, ia continuar tudo dando 0 aqui. Tá? E a soma superior? A soma superior, da mesma forma, não vou nem refazer as contas, porque a soma superior só vai mudar o emão. Né? Não, tudo bem, vamos fazer. Soma superior, porque o emão vai ser 1, não vai ser 0, né? De f relativamente a P, vai ser emão 1, T1 menos T0, mais emão 2, T2 menos T1, mais emão 3, T3 menos T2, mais emão 4, T4 menos T3. Então, resultado. Isso aqui é igual. Todos os emão valem 1. Então, vai ficar 1 vezes T1 menos T0, mais 1 vez T2 menos T1, mais 1 vez T3 menos T2, mais 1 vez T4 menos T3. Resultado. Isso aqui vai ficar igual T1, evidentemente vai ficar menos T0, né? Menos T0, mais T1, menos T1, mais T2, menos T2, mais T3, estou fazendo assim para ficar mais fácil de ver, menos T3, mais T4. Então, você já percebe que dá para cancelar mais T1 com menos T1, mais T2 com menos T2, mais T3 com menos T3. Qual foi o resultado final aqui? T4 menos T0. Mas a gente sabe, a gente que montou a partição, sabe que o T4 é B e o T0 é A. Então, vai ficar, isso aqui é a mesma coisa que B, que é o T4, menos A, que é o T0. Conclusão. Da mesma maneira que a sominha inferior de FP deu 0, a soma superior de FP deu valor constante fixo B menos A. Então, qual que é a conclusão que a gente chega sobre a integral inferior e a integral superior dessa função aqui? Qual que é a conclusão que a gente chega? Vamos ver o que ele vai falar aqui no livro. Ele vai falar o seguinte: assim, f não é integrável, pois a integral inferior tem que dar 0. Ah, por quê? Lembra da definição lá. Qual que é a definição de integral inferior? Ela é o supremo tomado sobre todas as partições das somas inferiores. Somas inferiores dão todas 0 para qualquer partição. Então, o supremo de uma sequência, de um conjunto que tem só um número 0, é 0. Né? Isso aqui implica que a integral inferior de A até B, f de x dx, que é igual supremo das somas inferiores, é 0. E a integral superior de A até B, f de x dx, que é o ínfimo de todas as somas superiores. Só que as somas superiores estão todas constantes igual a B menos A.
É um conjunto que tem um valor só dentro dele, B menos A. Qual que é o ínfimo desse conjunto? B menos A. Como B é diferente de A, porque aqui é um intervalo, né? AB, B é diferente de A. Então, esse B menos A é maior que zero. Então, a soma, não é zero esse B menos A. Então, essa soma superior é diferente da soma inferior, e F não é integrável no sentido de rima. Não é rima integrável. Ou, se a gente aqui nesse curso vai só dizer não é integrável. Tá certo? Então, veja bem. Não é integrável, pois as integral superior e inferior deram diferentes. Ah, vamos ver um caso onde dá igual e dá certo. Seria o exemplo 2. Olha só o exemplo 2. Seja uma função constante, fx igual a c. F de AB em R é uma função constante. Para todo x pertencente a B. Então, seja qual for a partição que você pegar, aqui a gente foi com essa ideia de, dado uma partição genérica, chegamos à conclusão que o mzinho vai ser sempre 0 e o mzão vai ser sempre 1, pela definição da função. É uma função que é 0 nos racionais, 1 nos irracionais. Agora, imagine uma função que ela é constante sempre. Ela é sempre igual a C. Você quebra ali o intervalo numa partição. Ué, se ela é sempre igual a C, tanto o ínfimo dela quanto o supremo dela, em todo o intervalinho TI menos 1 TI, vai ser sempre igual a C, em todos os intervalos. Então, a soma inferior e a soma superior, se você desenvolver lá aquele somatório, como eu acabei de desenvolver aqui com vocês, o somatório da soma inferior e da superior, se você desenvolver, você vai ver que os dois vão dar iguais a C vezes B menos A. Então, o sup das somas inferiores vai dar C vezes B menos A. O inf das somas superiores vai dar C vezes B menos A. Então, a integral inferior é C vezes B menos A. Integral superior é C vezes B menos A. Então, elas foram iguais e esse valor, C vezes B menos A, é a integral, que por acaso é igual à área de um retângulo de base B menos A e altura C, que é exatamente o gráfico da função. Você imagina lá a reta horizontal C, intervalo AB, a integral é a área, certinho. Tá? Então, aqui, esses exemplos, esses dois exemplos foram bem legais, na minha opinião, porque eles mostram o funcionamento dessa história da soma inferior virando no seu supremo a integral inferior, soma superior no seu ínfimo virando a integral superior, e dando diferente, num caso dessa função aqui, função característica dos irracionais, né, é o nome dessa função, e dando igual aqui, que é a função constante, que tem integral, e a integral é C vezes B menos A. Então ficou bem legal esses dois exemplos para a gente estudar. Bom, junto com aquele corolário 3, né, que a gente tem que voltar depois nele. Agora, esse teorema 2, ele fecha essa sessão. Não vai dar tempo aqui na aula de hoje, né? Eu queria dar uma estudada na. É simples a demonstração, não é difícil, tá? Mas eu vou deixar para ver com calma no começo da quinta-feira. E aí a gente tem mais um exemplo, né? Eu acho. Tem mais esse último exemplo aqui, tranquilo. E aí nós vamos entrar com tudo nessa sessão 3, tá? Eu vou fazer essa primeira demonstração aqui da sessão 3 com vocês, mas depois vem um teorema muito longo, exemplo também, convenção. Esse teorema eu vou deixar para vocês estudarem como exercício a demonstração, porque ela é umas 2 páginas, tá? É muito longa a bicha aqui. Olha só, tamanho da brincadeira, tá? Aí para a gente dar tempo de a gente chegar na condição 4 e fechar esse capítulo, porque aqui na seção 4 vai ter o importantíssimo conceito que a gente vai lidar com ele de medida nula. Olha lá, ele vai aparecer aqui. A ideia de um conjunto de medida nula. E a gente verificar isso com a integral. Então, acho que isso é muito legal na seção 4. Tá? Então vamos ver se a gente mata 3 na quinta-feira, mas eu já estou vendo que antes de entrar na 3, nós vamos ter que fazer aqui a demonstração, né? Na quinta-feira, quando começar a aula, eu faço essa demonstração e vejo o exemplo. Eu queria só ler um enunciado com vocês para fechar a aula. Condição imediata de integrabilidade. Teorema 2 para fechar a sessão 2. Seja uma função f de AB em R limitada. Só a leitura do enunciado, para a gente retomar na quinta-feira. As seguintes afirmações são equivalentes. Olha só. Seja uma função de AB em R limitada, como ele sempre está pegando nesse capítulo. As seguintes afirmações são equivalentes.
você dizer que a função é integrável, e a gente já viu o que significa integrável antes desse teorema. Integrável significa que a integral superior vai ser igual à integral inferior. E esse valor igual vai ser a integral da função. Então, dizer que f é integrável, que é isso que eu acabei de falar, é equivalente a dizer que para todo epsilon maior que zero, você consegue duas partições, tais que a diferença entre a soma superior na partição Q menos a soma inferior na partição P fica menor que epsilon. As somas, dizer que uma função é integrável é C e somente C, dizer que a soma superior e inferior ficam tão próximas uma das outras quanto eu queira, tomando partições adequadas, tá? Que não precisam ser iguais, P e Q, olha só. Tá? Agora, com partição igual também, que é a 3. Você vê só, a 2 é com partições diferentes, a 3 é com partições iguais. Então, como é que fica a 3? Dizer que f é integrável também é equivalente, C e somente C, para todo epsilon maior que zero. Existe uma partição P de T0 até Tn, uma partição P de AB, tal que a diferença da soma superior para inferior, só que em vez de ser Q e P, a diferença é P e P, mesma partição, fica menor do que epsilon. E aqui ele só lembra que essa diferença, eu escrevi isso na lousa, acho para vocês aí durante a aula, a diferença é a somatória das oscilações vezes TI menos 1. A gente discutiu esse somatório aqui durante a aula, tá? Isso aqui não é a novidade é que fica menor que epsilon, tá? Então, bem bonitinho, bem bacana esse teorema, bem visual, porque todo mundo enxergou bem o que são a soma superior e inferior. Então, a gente começa na quinta-feira, que agora já é 9h11 aqui pelo meu relógio, a gente começa na quinta-feira vendo essa demonstração, vendo esse exemplo, e já entramos com tudo na sessão 3, mas com vontade mesmo para tentar terminar ela na própria quinta-feira, tá? Bom, muito obrigado, interrompi.